Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Galera, segunda-feira, 2 de junho, aniversário de um dos grandes ídolos, pelo menos da minha geração, Túlio Maravilha, Túlio Humberto Pereira da Costa, fazendo hoje 56 anos, né? Somos próximos ali no aniversário, daqui a 2 dias é a minha vez, né? O geminiano, e que tem um irmão gêmeo, o Télvio, né? Túlio Maravilha, então parabéns, Túlio, né? Pelo seu aniversário aí, nosso grande ídolo de 95, especialmente, né? Do ano de 95. Galera, falando em Túlio Maravilha, a gente lembra, claro, do Santos, né? O vice-campeão de 95. E ontem o Botafogo foi à Vila Belmiro. Sempre é muito chato, é difícil enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro, e o Botafogo conseguiu uma vitória que não conseguia há 12 anos, tá? O Botafogo não jogou bem, o próprio técnico Renato Paiva admitiu isso na entrevista, né? O Paiva começou falando ali, agradecendo mais uma vez o apoio da torcida, né? Do Fogão lá na Vila, né? A torcida do Botafogo apoiou o tempo todo, provocou o Neymar, né? Deu certo a provocação, por sinal. Então o Paiva agradeceu ao apoio dos botafoguenses e também fez questão de dizer que não ficou satisfeito com o desempenho, né? O Botafogo entrou em campo com alguns desfalques importantes, como Barbosa, Cuiabano, próprio Igor Jesus, né? E agora, na quarta-feira, aí sim, no meu aniversário, no dia 4, o Botafogo, a torcida botafoguense, talvez veja pela última vez esses jogadores, Igor, Cuiabano e Jair, né? Se despedindo do time, pelo menos jogando no Brasil, né? Irão para o Super Mundial, mas infelizmente, né? Essa é a roda aí dos negócios, dos business, né? Da Eagle Holding, né? São as vendas, né? Então o Nottingham Forest fez proposta pelo trio, né? O Jair, que aliás ontem jogou muito bem contra o seu ex-clube, né? Jair, Cuiabano e Igor Jesus, todos eles aí por detalhes para acertarem a transferência para a Premier League, né? Essa venda, pessoal, faz parte, né, do processo todo. Por mais que a gente fique chateado, meu pai falou comigo, né? Pô, estão desmanchando esse time, Botafogo sem o Igor Jesus vai jogar com quem? Com Rua Cruz, né? Meu pai tá pistola, como muitos de nós, né, torcedores estamos, mas ao mesmo tempo, se a gente parar, né, ali, contar até 10, a gente entende que o sistema, né, da Eagle é justamente esse, né? Muitos investimentos, vender muito, como diz o Textor, para contratar ainda mais. E esse contratar ainda mais é que está, né, precisando agora acontecer. Começou ontem a janela especial do Super Mundial, ontem dia 1º, né? E até agora o Botafogo tem certo 2 contratações, né? Que aliás já estão no Rio de Janeiro, né? Ambos os jogadores estão na Zona Oeste do Rio, aqui na Zona Oeste, num hotel na Barra da Tijuca, com alguns familiares, né? O Caio Pantaleão, né, que veio do Krasnodar, e também o jovem Álvaro Montoro, que está vindo do Vélez Sarsfield. Os 2 jogadores chegaram ontem ao Rio, vão passar pelos exames tradicionais, médicos, né? E em seguida assinar com o Botafogo. Estão tudo certo ali, assinar. Contrato de 5 anos para o Montoro. Quanto tempo ele vai ficar no Botafogo ainda não está definido, né? Como também não estava definido quando o Luiz Henrique veio, né? Quando o Almada veio, o que se sabia é que, especialmente no caso do Almada, né? De que haveria depois uma transferência para o futebol europeu. Então, como o Montoro é mais jovem que o Almada, eu espero, né, caso ele performe o que a gente está imaginando, que ele fique mais tempo do que o Almada ficou. O Almada ficou praticamente um semestre apenas, né, por aqui. Claro que um semestre inesquecível. Então, eu realmente gostaria que o Montoro ficasse um pouco mais, pelo menos entre 1 e 2 anos, né? Mas o mais provável é que seja apenas 1 ano, né? O que nos pegou um pouco de surpresa foi também
a proposta pelo Cuiabano. Não que a gente não soubesse desde janeiro que havia clubes da Europa interessados no futebol do Cuiabano, jogador de muita força, jogador de boa técnica, né, que inclusive tem atuado recentemente até fora da sua posição de origem, que é a lateral, tem atuado como ponta esquerda, né? Então esse trio aí provavelmente deixando o Botafogo. O Jair foi uma contratação na época, né, em fevereiro, até a gente ficou meio que dividido, porque dizia-se, né, que o Jair não estava a fim de vir para o Botafogo, que já queria ir direto para a Europa, né? Mas a realidade é que ele vem por 15 milhões, envolveu a negociação também do Tiquinho, né? Além dos 15 milhões, o Tiquinho com um salário altíssimo, né? Sem performar no Botafogo já há um bom tempo, né? No nível que foi em 23, então acabou sendo, em termos de negócios mesmo, excelente para o Botafogo, porque ele vem por 15 milhões e provavelmente irá para o Nottingham Forest pelo dobro, né? Pelo dobro. Então, uma questão de poucos meses, uma supervalorização, né? E quem está pistola realmente é a torcida do Santos, culpando o seu presidente, o Marcelo Teixeira, né? Justamente com essa análise, né? De que vendeu para o Botafogo, né? Realmente um valor altíssimo para o mercado nacional, mas deixou de vender para a Europa. O Botafogo hoje está fazendo algo que a gente cobrava há muito tempo, né? De ser um clube bom vendedor, né? E não vender o jogador por, né, algumas bolas de futebol, aquela coisa do passado, né? O Botafogo hoje vende os seus jogadores com uma grande valorização, pelo menos de um modo geral. Então, esses jogadores saindo, a preocupação temos que repor, né? E a posição do Igor Jesus, centroavante, é a que chama mais atenção, porque a gente teve provas ontem na partida, mais uma vez, que nem o Rua Cruz e nem o Mastriani estão sequer, né, próximos, enfim, não tem condições. A gente, claro, trata com respeito todos os jogadores que vestem a nossa camisa, mas eles hoje, no cenário atual do Botafogo, disputando Copa do Brasil, disputando Brasileirão, disputando Libertadores, mais uma vez, não me parecem jogadores que vão realmente conseguir atuar de uma forma aí, enfim, dentro do que é o novo Botafogo, né, da SAF. Então, realmente o Botafogo precisa repor Igor Jesus e não só isso, trazer também um jogador, vamos falar que 2 camisa 9 aí de altíssimo nível é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Se não for isso, vai complicar muito. Falar um pouco do Brasileirão, né? O Botafogo, como eu disse, venceu, teve o lance aí da expulsão do Neymar, depois de tentar ali ludibriar, né, o árbitro com um gol de mão, e acabou o gol do Arthur, teve ali o Santi Rodrigues, a gente chegou a ficar na dúvida se o Santi tinha também encostado na bola, enfim. E aí o gol do Arthur, o nosso bebê reborn, né? E o Botafogo se aproximou do G6, né? Na verdade, a gente tem um jogo em atraso com o Ceará, tanto o Botafogo como o Vozão tem 15 pontos, óbvio, a gente jogando em casa espera, né, vencer nessa despedida antes da ida para os Estados Unidos. O Botafogo chegaria a 18 e encostaria no Bahia, que é o atual 6º colocado, né, o G6, que dá vaga a Libertadores para o ano que vem, apesar de que o nosso ideal ainda não digo nem o título, mas chegar no G4 para ter a vaga direta. No momento, Flamengo com 24, Cruzeiro com 23, Red Bull Bragantino também com 23, Palmeiras com 22, deu uma estacionada, né? Justamente porque perdeu para o Cruzeiro, Fluminense com 20 e o Bahia, como eu disse, com 18. Aí tem ali com 17, se não me engano, Mirassol, Atlético Mineiro, mas o Botafogo, vencendo o compromisso contra o Ceará, viajará para os Estados Unidos com 18 pontos e a gente vai poder cravar que se recuperou dentro do Brasileirão, né? Vai estar ali a 6 pontos, né, do líder, né? Pessoal, vocês perguntam muito do Bitelo, né? A gente sabe que o Bitelo tem essa questão toda com o Dínamo, né? As questões geopolíticas, né? Mas o Bitelo esteve ontem na concentração do Botafogo, no hotel do Botafogo em Santos, tá? Essa é uma informação. E tirou foto com Elias Manuel. Podia ter uma troca, né? Brincadeira, mas é porque eles foram companheiros, jogaram juntos
no Grêmio, né? Então o Bitelo visitou a concentração do Botafogo. O que isso quer dizer, né? Por enquanto é só isso, é só realmente uma visita ali ao seu ex-companheiro, mas claro que muitos torcedores do Botafogo ainda sonham com um jogador como o Bitelo, que era a primeira opção do Botafogo em janeiro, né? Antes mesmo do Botafogo contratar o Santi Rodrigues, tá? Pessoal, hoje é um dia para a gente sentar na frente da televisão ou na frente do celular, né? E acompanhar o sorteio da Libertadores ao meio-dia, tá? ESPN transmitindo, tem Libertadores, Sul-Americana, então vai ter toda aquela, né? Provavelmente a gente só vai saber o adversário do Botafogo lá para 1h30, né? Mas começa meio-dia, né? E depois às 3h30 tem o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Invertendo a ordem, falando primeiro da Copa do Brasil, não tem pote, tá? São as 16 equipes que estão classificadas e o Botafogo pode, né? O Botafogo pode pegar qualquer uma das 15, né, que estão com ele ali no sorteio, tá? Então, enfim, provavelmente teremos um adversário aí de primeira divisão, já que a partir das oitavas a coisa, né, realmente ficou séria, né? Ficou séria. Já na Libertadores, tenho falado aqui nos últimos dias, mas nunca é demais repetir, o Botafogo está no pote 2, foi a sexta melhor campanha, mas isso não importa, tá? Nesse momento não importa. Importa que o Botafogo saiu em segundo grupo, então o Botafogo necessariamente vai enfrentar uma equipe que venceu o seu grupo, tá? Então o Botafogo está no pote 2, vai enfrentar alguém do pote 1. Quem são esses adversários? Brasileiros: Palmeiras, São Paulo, Internacional. Argentinos: Racing, River Plate, Estudiantes e Vélez. E completando a LDU de Quito, no Equador, tá? Um desses times vai ser o adversário do Botafogo nas oitavas. É difícil escolher, acho que quem saiu em primeiro do grupo mostrou que, né, teve qualidade para isso. Talvez a LDU, que foi primeira no grupo do Flamengo, né, seja o adversário mais acessível, mas aí tem a questão da altitude lá de Quito, né? O próprio Estudiantes, que saiu em primeiro no nosso grupo, com a mesma pontuação do Botafogo, diga-se de passagem, talvez seria um bom adversário, ou uma revanche com o Racing, né? Tem uma cara do Botafogo pegar o Racing nessas oitavas, né? Não sei, um palpite. E os brasileiros, né? Que são sempre difíceis, porque a gente conhece muito bem o nosso adversário e eles também nos conhecem, Palmeiras, São Paulo ou Inter. Então é difícil de cravar. O River Plate, né? Poderoso River Plate. Então qualquer um desses times aí que eu acabei de citar será hoje conhecido como adversário do Botafogo. Lembrando que o primeiro jogo será no Newton Santos e o jogo decisivo fora de casa, né? Então, um dia pra gente, quem puder, né? Quem puder, não estiver nem estudando, nem trabalhando, enfim, não estiver ocupado, puder ficar ali. Mas mesmo que, né? Eu sei que você, de repente, vai estar ocupado, vai ficar ali de olho para saber quem serão os adversários, tanto na Libertadores, nossa caminhada para o bicampeonato, como a nossa caminhada aí para um título inédito de Copa do Brasil. Beleza? Pessoal, é isso por hoje. Janela aberta. Tomara que o Botafogo esteja realmente se mexendo, e eu sei que está, né? Porque precisamos repor essas peças que estão aí muito próximos de um acerto com o Nottingham Forest. Beleza? Deixe seu like, faça seu comentário. Ótima semana a todos e mais uma vez parabéns para Túlio Maravilha, um dos grandes últimos ídolos aí do Botafogo, né, das últimas décadas. Abraço!